Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do nosso podcast Sambrito. Está chegando a hora do carnaval, estou ficando cada vez mais ansioso, mais feliz. E sei que você que está nos assistindo também. Programa de hoje, mais um programa muito especial. Ao meu lado, meu amigo Juliano Vieira. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Vini? Prazer estar aqui. Prazer imenso, meu irmão. Já falo quem mais está aqui, ainda não é a hora, né? Fica aqui em mim, não abra a câmera aí. Lembrando que o podcast Sambrito está no Spotify, você que está vendo aqui pelo YouTube e quer assistir ouvindo, né? Daqui a pouco fazer o seu exercício físico, quer ouvir no carro, vai lá no Spotify que está em áudio, todas as entrevistas dessa temporada e das temporadas anteriores também. Além disso, a gente tem o nosso Instagram, Sambrito Carnaval, e além disso, a coluna no jornal, toda sexta-feira, nos jornais do Grupo Sinos, a gente fala dos preparativos dos carnavais brasileiros no jornal ABC, que é o jornal distribuído nos municípios onde tem VS, NH, Diário de Canoas, e também o jornal de Gramado, lá em Gramado, tem a coluna Sambrito, então é bom demais a gente ter essa variedade de espaços, variação de espaços, para falar de carnaval com a marca Sambrito. Então, além de Juliano Vieira, Ed Dutra, porque a nossa convidada de hoje, e que o Ed e o Juliano vão me ajudar a entrevistar, é Sayonara Ferreira. Palmas para Sayonara. Queridos, eu que agradeço estar aqui, é uma honra estar aqui. Sabe, Sayonara, que eu sempre abro, ou quase sempre abro o programa, né, com um entrevistado ou entrevistada, com a mesma pergunta, né? Eu pergunto assim, qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Eu já vou te fazer essa pergunta. Mas eu queria abrir, de forma muito pessoal, não falando exatamente de uma lembrança carnavalesca minha, de uma memória que me contam, né? Eu sou de 84, né? Então fui bebê, criança, ali no auge dos bambas da orgia do Força e Luz. O ano que eu fui pro Bamba. Olha aí. 84. Pois então, contam meus pais, desde muito pequeno me contam isso. Minha mãe é bambista, né? Tu sabe disso. Sim, eu sei. Que lá nos ensaios do Força e Luz, provavelmente 86, 87, por aí, né? Eu já bebê crescido, eu muito dormi no colo da Sayonara entre os intervalos dos ensaios de bambas da orgia. Então, não tenha dúvida do quão especial para mim é esse programa, porque a gente tem eu tenho essa memória que me contam, naturalmente, com 2 anos de idade, eu não lembro, né? Mas eu vivi o bamba do Força e Luz, né? E alguns momentos em que a bateria lá dava uma segurada, eu adormecia junto a ti. Então eu quero registrar isso de forma muito, muito carinhosa, porque meus pais sempre me contaram de forma muito carinhosa de tudo isso que se vivenciou. E agora eu te pergunto, qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Bom, boa tarde, né? E a minha primeira lembrança veio junto da minha mãe, né? Porque a minha família toda é carnavalesca. Minhas tias, todo mundo é todo mundo tem um segmento, tem uma bandeira, né? Então, a lembrança que eu tenho é dela me falando que aos 2 anos eu ganhei uma flâmula da Bateria Zeliar na Santana. Por causa que ela ia e me levava junto, né? No Carnaval da No Santana. Carnaval da Santana, que era organizado pela dona Maria Bravo, Sim. né? Então, elas iam para a avenida e eu ia junto. E todas as escolas, quando as escolas apontavam lá na cabeceira da avenida, eu saía e entrava junto na escola e vinha na frente dançando. Né? Com 2 anos. 2 anos de idade, né? Então, tu imagina como é que era criança. Não tinha como dar diferente, né? Não gostar de carnaval. Então, essa é a lembrança que eu tenho, sabe? E ela sempre me dizia, eu, claro, não lembro disso, né? Mas ela dizia, com 2 anos tu já estava lá na frente das escolas, puxando as escolas, né? Então, no final da noite, o meu primo era um dos que ajudava, né, a organização ali com a dona Maria, né, o Dagoberto, e ele me deu essa flâmula, né? Porque eu ganhei a folia número 1 Olha com só. 2 anos de idade por ir buscar as escolas, né? Essa é a lembrança que eu tenho de pequeno. As baterias ele era tipo patrocinava o carnaval, fazia uma Sim, ação de marketing lá. exatamente, né? Tinha os patrocinadores. Premiada com 2 anos de idade no carnaval, tu já viu isso, Juliana? Foi o primeiro dia. Deve ser a premiada mais nova da história. Com certeza. Pode ir pro Guinness, né? Eu nem sabia o que estava fazendo, mas eu estava lá, eu estava gostando, né? Estava gostando. Coisa Juliano. espetacular. E nesse período aí de infância, quando surgiram as tuas preferências, tanto vou ser passista ou a minha escola do coração, tu lembra nesse momento, decidi que
meu coração é dessa escola e eu quero fazer isso no carnaval? Não tinha. Realmente, assim, ó, eu fui despertar mesmo para a avenida, para desfile, aos 17 anos. Né? Até então, é uma coisa que até o Brito sabe muito disso, porque até a gente teve uma oportunidade de conversar e tu estava junto até, que tu escutou, acho que tu nem sabia. Eu ia muito nos ensaios do Imperador na minha infância, porque a minha tia, ela era imperador doente. Né? E ela era mãe de um primo meu, Paleta, que era da diretoria do Imperador. Né? Então eu me dava muito com o Roxo, com o Fernando, figurinista do Grande, Imperador. claro. Né? Então os ensaios, eu ia muito com a minha mãe e com a minha tia. Então eu ia mais no Imperador. Eu não tinha nenhum vínculo com outras escolas, muito menos com Bamba. Então, todo mundo achava que eu ia ser imperador até, porque era aonde eu ia nos ensaios, era do Imperador. Eu ia vários ensaios, até o último ensaio, mas nunca desfilei naquela época no Imperador. Né? Esse imperador era onde na época, nesse tempo? Marcílio Dias. Na Marcílio Dias. Marcílio Dias. Olha só. Né? Então eu tenho lembrança desse menino, do Fernando, né? Do Roxo, porque desde pequeno, né? Sim. Tenho o Roxo como um primo também, e o Paleta, que é o meu primo, que era do Imperador, né? Sim, nome conhecido do Então, a gente estava sempre ali. E outra coisa, né? Também eu era da zona ali. Eu nasci na Leopoldo Bier, bairro Santana. A minha infância foi na São Manuel. Né? Depois da São Manuel, eu vim para Joaquim Nabuco, morei na Joaquim Nabuco, quase em frente aonde o Imperador foi fundado, na Dona Gonha. Sim. Né? No pátio ali. Quer dizer... É pertinho da Travessa Veneziana, por aí. Exatamente. Então, eu morei ali. Para quem está assistindo, pessoal, ali pertinho da Travessa Venezianos, era o espaço onde fundou-se o Imperador. Fundou o Imperador. Né? Então, ali era o meu reduto, né? O carnaval da João Alfredo, onde a gente botava os banquinhos. Tu tinha tudo para ser imperador. Eu tinha tudo para ser imperador, né? Depois vim para Lobo Gonçalves. Eu vim para Restinga já adulta, né? Sim. Então, nessa época, eu gostava de ir, de assistir, de participar, sabe? Não tinha ainda coração, não tinha... Eu queria estar no meio, queria dançar. Né? Tanto que quando eu saí a primeira vez, foi na ala de mulatas do Floresta Aurora. Né? Floresta Aurora foi onde eu iniciei no meio carnavalesco. Aí depois eu desfilei no próximo ano eu não sou muito assim boa de ano, mas foi em 77, 78. Depois eu desfilei no Império da Zona Norte, numa ala também de mulatas, onde a Regininha, filha da Guiomar e Oscar e Guiomar, né? Era ela e mais duas primas minhas, desfilamos no Império da Zona Norte. Aí, Império nascendo, né? O Império nascendo, não era do grupo especial. Sim. E era lá no Sarandi. Isso. No colégio, no né? colégio. Isso. Liberado. Olha, não, acho que é Liberato Salzano. Eu acho que é, né? Eu não quis a minha memória, não, mas eu acho que é isso aí. Aí depois disso, então, eu iniciei mesmo, que eu fui começar, foi como passista. Eu não iniciei na Beija-Flor. Eu fui primeiro, eu fui mulata, eu fui a rainha da escola, e aí o meu primeiro título foi na Beija-Flor do Sul, na Damasco, com o tio Jorge. Rua Damasco, na Zenha ali. Na Zenha. Que é a Rua do Guaianazes também, né? Exatamente, Isso. a Rua do Guaianazes, né? Então... Qual eram as cores da Beija-Flor do Sul? Vini. Não lembro. Vai com a internet a ver se tem a resposta. No Google. Ed Dutra. Tu tem, então, essa trajetória, esse início carnavalesco, né? Nas alas de mulatas, com as meninas, Sim. enfim. Quando é que é a primeira oportunidade, então, de passistas, de ser passista? Foi na na Beija-Flor Beija-Flor do Sul. Como é que surgiu esse convite? E como é que tu se viu nesse novo posto? Porque eu acredito que passista, até naquela época, também, assim como tem hoje, é uma distinção das meninas que sambam, né, em grupo, em conjunto, para aquela que vai ser única, digamos assim, né, de Sim. samba no pé. Como é que foi esse convite? Como é que foi para ti receber essa oportunidade? Eu cheguei até a Beija-Flor através da Regininha. Não a Regininha da Guiomar e do Oscar, mas a outra Regininha que era passista da Beija-Flor. A filha da tia Helena e do tio Jorge, né, que até inclusive mora na Restinga também. E por intermédio dela, a gente tinha uma amizade bem bacana. Eu conheci, né, a Beija-Flor, e ela me convidou para ir no ensaio. E aí eu fui, fiz amizade com o pessoal ali e tudo, né? E
a bateria começava a tocar, era uma coisa assim que, sabe? Era uma coisa que não tem explicação, né? Eu já saía dançando, não queria saber e tal. Então, é uma coisa que estava muito arraigado, assim, sabe? Nas minhas veias, assim, né? Não... Mas teve alguém assim que enxergou e disse, vem ser passista, ou tu não... Tio Jorge. Tio Jorge. Tio Jorge, né? Que quando eu fui, comecei a me entrosar com o pessoal, e aí, primeiramente, ele me convidou para concorrer como rainha da escola, né? Aí no próximo ano, então, ele me convidou para ser a passista da escola, e eu. E foi de boa. E foi tranquilo. Aí foi tranquilo. Foi o primeiro ano como passista. Depois, logo em seguida, aí eu já fui para Restinga, porque aí eu me mudei para Restinga. Sim. E aí então já dei outro. Minha vida já mudou, né? Aí Mas aí quando tu diz Restinga, não só o bairro, tu foi desfilar no Estado Maior. Fui morar na Restinga, Sim. né? E desfilar no Estado Maior, que não era ainda Estado Maior, Sim. né? Era Unidos da Vila Restinga, uma coisa assim. Não era Estado Maior ainda. Que loucura. Aí eu fiquei 2 anos, 82, 83, e em 84 fui para os Bambas. Pois é, vamos falar disso com calma agora. É outro patamar, né? Chegamos no outro É, ponto. porque é a passagem que naturalmente, tanto que tá aí, ó, na tua camisa de Bambas da Orgia. Como é que surge o convite? Como é que surge a possibilidade? Quando é que o Bamba entra na tua vida e tu entra na vida do Bamba? Tu sabe que foi assim, ó, uma coisa assim, realmente, que eu nunca pensei. Como eu disse para vocês, eu iniciei indo nos ensaios do Imperador, né? Aonde eu tinha oportunidade de dançar e eu estava no meio. Não tinha quase assim, envolvimento com as pessoas dos Bambas, não tinha muitos conhecimentos, algumas pessoas, né? Mas ia nos ensaios, aquela coisa toda assim, mas de boa, né? Aí eu saí quando o Bamba soube que eu não estava mais, não iria desfilar mais no próximo ano na Restinga, uma noite apareceu uma comitiva lá em casa com Guaraci Feijó, Ariovaldo Paz, Nilo não, foi o Guaraci Feijó, o Damião, tinha mais outra pessoa que eu não me recordo. Quando eu vi já tinham me dito, olha, tu teria vontade de desfilar no Bamba, né? Eu disse, nunca pensei, imagina, no Bamba e tal. Por que não, né? Mas passou. Ó, quem sabe uma visita na tua casa qualquer dia desse, né? Mas eu nem, sabe? Não levei assim muito muito a sério, né? Mas quando eu vi, apareceram lá em casa mesmo, né? E me fizeram o convite. E aí eu não tive como... Eu já tinha essa vontade, assim, né, de desfilar nos Bambas, mas nunca tinha me surgido a oportunidade, né? E nunca pensei que pudesse ter esse convite para mim. Aí eu disse, por que não? Gosto muito de desafios, né? Vamos. E aceitei o convite. Foi 84 para 85 ou já para o Carnaval de 84? Não, foi já para o Carnaval de 84. Perfeito. Já para o Carnaval Lembrando, de 84. né, que é aquele momento do Bamba absolutamente, não é vencedor, mas dominante no Carnaval de Porto Alegre, né? Soberano, O né? Bamba ganha 80, aí 81 dá Imperador, 82 é Império, né? Aí ganhou Aí o 83. Império emenda o Bamba emenda 83 a 86. um tetracampeonato E aí a ali. Restinga vence 87. Isso. E eu estava ainda ocupando a vaga de uma grande passista e uma grande amiga, que era a Vera Furacão. Do Bamba. Olha só. Eu não me recordo, eu só não me lembro se em 83 ela ainda foi passista, né? Ou se teve uma transição aí de uma outra Sim, pessoa. porque depois ela vai para Porque- Restinga para ser estandarte. Para né? ser estandarte, né? Perfeito. E nesse ano que eu fui para o Bambas também, também teve um grande desafio que era sair com um passista. Porque até então era só um. Uhum. A escola podia escolher ou passista masculino ou feminino, a gente concorria entre Não tinha nós. casal ainda. Não tinha casal. Foi instituído em 84. E nesse primeiro ano já é o Geralzinho. Já é o Gerozinho. Então, para começo de conversa, porque a gente vai falar muito de Bamba e de Força e Luz, fala dessa figura que todo mundo conhece com as suas opiniões fortes, tá na memória das pessoas como dirigente, né? Sim. Locutor, mas como é que era o passista Girozinho, parceiro Girozinho?
Fala dessa figura maravilhosa. Maravilhoso. É assim, ó, é um amigo da vida. Foi um parceiro, foi um destaque, foi uma pessoa assim que me acolheu e que a gente se entrosou muito bem. Porque eu tinha a preocupação de dançar com uma outra pessoa. Porque eu sempre fui assim, ó, de sair na frente da bateria e ali eu fazia o que eu queria, sabe? Aquela coisa assim. Então, eu estava muito acostumada a dançar sozinha. O que eu fizesse está tudo bem, né? Não tinha que estar me preocupando com um parceiro. Porque se tu tá com um parceiro, tu já tem que dar Sim. aquela atenção, tu já tem que... não que tu vá fazer uma coreografia, mas tu tem que ter um entrosamento, né? E então era a minha preocupação quando eu fui para os Bambas, em sair com o Giró, com o passista, né? E não dá certo. Mas deu tão certo assim que o Giró ele sempre deu muito espaço, muita liberdade para eu poder, tanto a mim como as outras passistas que ele saiu, né, de fazer o que a gente queria. Né? Então, naquele momento exato, certo, a gente se encontrava, a gente ia para o público, mas ele dava espaço para eu criar e fazer as minhas, como tu diz, performance, né? Sim. Porque eu sou muito performática, que tu me disse que eu via, né? A entrevista. Então, as minhas caretas, minhas caras e boca, então ele me deu esse espaço, né? E então deu tudo certo. Pois é, porque até isso tudo é certo. bom tu dizer, né? Tu mesmo disseste aqui, né? Tu tinha essa característica da cara, né? Uhum. Do estilo, da performance. O Girozinho ou um passista poderia daqui a pouco ficar meio enciumado. Por Exato. que essa passista quer aparecer mais que eu, né? E ele é o contrário. Não, foi. Eu acho que por isso que deu tão certo, sabe? Porque ele tem o estilo dele, mas ele foi um gentleman, assim. Ele abria para mim fazer, eu preenchia todo o espaço, e no momento H a gente dançava e deu tudo certo. Foi uma figura, foi um amigo, assim, e que eu levo para a vida, né? E tenho saudades desse tempo, porque marcou, e como, assim, ó, não foi nem tanto por a gente sair muitos anos, mas foi justamente, eu acho que por a gente se entrosar, e a gente viajava, a gente fazia parte também do Elite, né, com o Roxo, do Elite era com o Mildinho. Então a gente fazia shows com o Mildinho, no Shows de grupo, samba, né, assim. shows de samba, né? Com o Roxo também foi, Dala Roxo, né? Então tinha esse contato fora o carnaval também, né? Em shows que a gente fazia. Juliano, Ed. A gente estava falando agora há pouco, né, dessas grandes vitórias de Bambas da Orgia. Estava aqui pensando, o Bambas venceu 6 títulos naquela década, né? Dos 10 possíveis. E eu quero te perguntar, olhando assim para aquele Bambas da Orgia, qual era o segredo de tantas vitórias, né? Porque não é do nada, né, que uma escola sai arrematando títulos, vencendo concorrentes fortes, né? Então, o que tu dirias que foi o diferencial daquele Bambas ser tão superior às suas rivais naquele momento? Eu acho que a união, assim, a gente era muito um pelo outro, a gente era muito assim, sabe? Todo mundo segurava a mão e vamos junto. Era aquela era a camiseta, era o amor realmente, sabe? Ali tu podia ver o sangue nos olhos das pessoas, assim, sabe? Que naquela época, Fiap Lígia, Onira, eu e o Giró, era uma família, né? Então eu acho que a gente comungava com o mesmo espírito, né? De amor, de união, sabe? Não tinha um ser mais que o outro. Ali todos brilhavam, né? Não tinha uma estrela maior. A estrela maior realmente sempre foi, e eu acho que é o que tem que ser, a bandeira da escola, o símbolo da escola, a águia. Esse é o objetivo. Essa tem que ser o símbolo maior, né? Nós somos coadjuvantes, a gente vem atrás, né? Formando essa grande família. Então, eu acho que isso aí, essa vontade de fazer a coisa acontecer, a garra, sabe? Esse espírito, assim, porque a rivalidade era na avenida, né? Era naqueles momentos assim. Então, tudo isso, eu acho que até as outras escolas sentiam quando iam depois lá no final dos ensaios, tá? Porque quando a gente via gente de todas as escolas, né? Ali, no ensaio dos Bambas, no Alcides Cruz, era o final, né?
Todo mundo ia para lá, todo mundo confraternizava, comungava do mesmo espírito de carnaval. Então, eu acho que essa união, esse entrosamento, eu acho que é o que fazia a diferença. Pensar na escola, em fazer o melhor pela escola. Ed. Tu achas em cima disso, tu citou aí um time forte de destaques. Tu acha que também, e aí até nessa parte mesmo de gestão da escola, tinha uma preocupação maior da escola no cuidado com esses profissionais, no cuidado com essas estrelas, assim? Porque para manter um time tão forte por muito tempo, acredito que o Bambas também fornecia uma estrutura e um espaço para que vocês pudessem trabalhar. Como é que era essa relação da gestão de Bambas da Orgia com os destaques, com o grupo, nesse E a período? gente sempre teve o apoio total da escola, né? Em relação às fantasias, né? Ninguém era remunerado ali, mas todo mundo recebia a sua fantasia, né? Não havia remuneração, Não havia Sayonara. remuneração. Olha só. Todo mundo saía pelo amor. Ninguém recebia nada. No máximo, a Numa- fantasia Sim, bonita. não, a fantasia, tudo bem, o que precisasse, tu tinha, né? Mas não tinha remuneração. Eram outros tempos. Eram né? outros tempos. E isso eu até vejo também que em outras escolas eu acho que também é que assim, ó, eu participava dos Bambas, né? Então eu não ficava sabendo o que acontecia nas outras escolas, mas eu acredito que isso que tinha nos Bambas da gente de ter essa identificação com a escola também tinha naquela época. A gente falava imperador, a gente via aquelas pessoas ali. A gente falava em Bambas, a gente via as mesmas pessoas. Então, foram pessoas muitos anos na escola. Então, tu cria aquele amor, tu cria um vínculo que independe de valor. O valor é uma... Nada contra o profissional, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ser valorizada, a pessoa tem que se valorizar. Não, tudo bem. Mas nós, naquela época, a gente era garra, era amor mesmo, né? Até hoje a gente tem as pessoas que recebem, mas tem as pessoas que se dedicam pelo amor à escola. Daquele tempo, e o Ed citou gestão, o Juliano perguntou qual é o segredo. Queria que tu me falasse de uma pessoa que talvez organizava isso tudo. E que eu não convivi, não conheci, mas a gente ouve falar de forma muito quase que mitológica, assim. O que tu pode dizer de Ariovaldo Paz? Ah, o presidente, né? Era o presidente. Realmente era aquela pessoa que agregava, sabe? Ele era um líder, né? Que um líder não é aquele que não é o ditador, não é aquele que diz o que tem que fazer, não é aquele que só sabe que vai só reclamar e pedir. Não. É aquela figura que tem uma liderança nata e todas as pessoas comungam com ele. Esse era o Ariovaldo. Era o pai, era o amigo, era aquele que passava a mão por cima, sabe? Aquele que incentivava, né? Então, ele tinha uma história e todo mundo respeitava. Até hoje, eu não vi ninguém dizer o Ariovaldo Paz não foi um bom presidente. Não, sabe? Então, era realmente um líder. Lembrando que quem chega ali no Porto Seco e vai visitar os barracões, é aquela rua de trás, né? A rua que dá acesso aos barracões, com toda a justiça, se chama hoje Rua Ariovaldo Paz, em lembrança, em homenagem a um dos maiores presidentes que o nosso carnaval já conheceu, e era o presidente desse Bamba do Força e Luz. É verdade. Bons Juliano tempos. Et. Sayonara, teus pares naquela época, né? Então, 84 começa Porto Alegre a ter, então, o casal de passistas. Quem eram os teus pares das outras escolas? Quem eram os parceiros das outras escolas que vocês estavam ali juntos, disputando nota? Os concorrentes? Os Diz os concorrentes. concorrentes. Os rivais, os Isso, rivais. Os rivais. Como é que era naquele período ali? Como é que tava junto? Como é que era essa relação? Não, eu tinha entendido que com quem eu saí, mas não. Não, os seus pares, no caso, eram os outros parceiros das outras Das escolas. outras escolas? Isso. Tá. Eu saí com o Si, né? Eu só, assim, ó, não vou dar data para não pecar, tá? Claro, claro. Mas o Si, se não me engano, foi em 88, no ano que eu parei até, né, de desfilar como passista. Depois eu voltei mais 94, 95, mas ali foi minha despedida, em 88. E foi o Si, o Leandro, que hoje até o ano passado ele fazia parte da ala de passistas da Tuiuti, não.
Diz para mim as escolas, assim, Salgueiro, Mangueira, Portela. No Rio? O Rio. Leandro que tá morando no Rio hoje? É, mas ele agora eu acho que não está mais no Rio, ele tinha ido para outro lugar. Mas é esse mesmo. Ele é mangueirense, se é o mesmo Leandro que a gente tá falando. Passista, que Isso. saiu comigo. Isso eu não me recordo. Se É, passar não. contigo. Ai, meu Deus do céu, como é que é o Liga nome? pra ele. Ele foi passista, né? Fascista, e ele tá saindo, até o ano passado ainda, agora não tá mais. Tá trabalhando no Rio. Estava trabalhando no Rio. E desfilava na ala de passistas desta escola no Rio de Janeiro, que eu não estou lembrada agora qual é, mas até o final eu acho que eu lembro. Não é Tuiuti. Bom, depois eu lembro. Eu acho que ele tá. Acho não. Se é a mesma pessoa, tenho quase certeza que sim. É o Leandro. Ele tá na harmonia do Tuiuti. Na harmonia? Isso, né? Porque recentemente eu tive. Ele é imperador de origem, né? De família? Não? Ah, então é outro Eu Leandro. acho Não que é a outro mesma Leandro, pessoa, é outro pessoa. Leandro. É outro Não, o Leandro que eu Leandro. tô falando É é- um olho meio claro, O meio. Leandro que eu tô falando é o irmão da Lisandra, que foi rainha Não. do imperador. Tudo. Não é esse, não é esse. É um outro Leandro. Um ótimo passista também. Eu saí com ele em 2 anos no Bamba, né? Então foi o Giró, foi o Leandro e o Si. Foram os 3 E os parceiros que eu E rivais? os rivais, como é que era esse time Ah, naquela tu época? sabe que eu não considero como rivais, eu considero como Ad- colegas Isso. da avenida. Adversário. Adversário. Ah, o Gude, né? Maravilhoso Gude. No Imperador tinha o Barão. Como é que é o nome do Barão? Bom, ele é conhecido como Barão. Sim. Tinha o Caio O Caio. também, né? Depois virou Messala. O Gasparzinho, né? Que também era outro personagem do nosso carnaval também. É que eu me lembre assim mais, que eu tinha mais. Ai, tem mais um também. Era o Barão, o Chulepe. Não, Chuleco, eu acho. Chulepe foi puxador da Chulepe era- gravata. Tinha um que era Chulepe, alemão, tinha um, né? e tinha um. Fazia uma dança, parecia o Michael Jackson. Então eram essas os masculinos, né? Tá falando? É isso, e É. meninos também, as mulheres que Bom, dançavam, né, feminino na já, época. né? Denise, Ana Marilda. Ana Marilda também foi na nossa época, foi bem um pouquinho depois, mas peguei a Ana Marilda também. Dendeca. Dendeca, Ana Marilda, Denise, a Ana Lúcia e a Nádia, E que foi rainha do carnaval. Tinha a Regininha, que Sim. era também saiu do Império, a Regininha. E tem uma grande passista que é amiga, uma amicíssima minha. Só que ela veio, inclusive, ela desfilou no Bamba com o Girozinho, que foi a Sandrinha, que hoje está no Rio, Uhum. né? A Cleide, tudo é da minha época. Desse tempo. Tudo mesmo tempo. E não tinha rivalidade de boa, assim, em algum momento, assim, por causa do prêmio de melhor passista? Como é que era essa relação com as adversárias? Passista era quesito também naquela É. época, né? Nunca foi quesito. Nunca chegou a Nunca ver nota? Não, ela valia, sim, valia nota, era como destaque, mas nunca foi quesito. Era subquisito. Então, valia na evolução, mas a gente ganhava, a gente era... Prêmio, depois troféu. Ganhava o prêmio, troféu, e era avaliado como subquisito, né? A nossa relação era muito boa, assim, era aquela coisa, né? A rivalidade ali na hora, uma queria fazer alguma coisa diferente, uma coisa melhor que a outra, assim, né? E eu lembro muito, inclusive, do ano que eu desfilei no Imperador, em 85, eu desfilei no Imperador. E quando eu fui... Então tu começa no Bamba e desfila um ano primeiro. Desfilei um ano no Bamba, em 84. Em 85, eu desfilei no Imperador. Olha só. Até foi porque na época eu estava noiva, né? E aí, então, no Bamba eu já tinha o Girozinho. Sim. Né? E eu estava com dificuldade de sair do Bamba, eu não queria sair do Bamba, mas eu também não queria desfilar com o noivo, né? Ele era na passista época. também. Ele não era passista, mas com o contato ali com o nosso grupo, ele foi fazendo os passinhos Sim, e tal, queria ser. né? Queria ser passista.
E aí a gente desfilou, teve convite pelo Imperador para desfilar no Imperador. Uhum. Então a gente desfilou esse ano no Imperador. Mas assim, ó, eu fui Aí tu volta pro Imperador Bamba. e depois de 86 eu volto pro Bamba, Perfeito. né? Aí eu digo, não, aqui não é a minha casa, né? E lá no Imperador tinha uma pessoa que não era passista na época, mas que ela já vinha, sabe, fazendo a sua caminhada dentro da escola, que era a A Dendeca, Dendeca. né? Só não tinha tido a oportunidade. Então, o que que eu achei? Eu achei assim, ó, eu vim de uma outra escola, eu estava ali, não era Imperador, né? Ela já era da casa. Então, no momento que eu estava ali, eu estava tirando também a possibilidade dela realmente pegar esse lugar, assumir o lugar que era de direito, porque ela desde pequenininha ela estava ali na escola, Uhum. sabe? Então eu achei assim que saindo ela teria a oportunidade que ela merecia, né? Então a gente sempre teve uma amizade bem legal, sabe? Porque eu acho assim que a gente não pode passar por cima de ninguém. A gente tem que respeitar, né? Eu acho que tem espaço para todos, né? E amizade, eu criei muitas amizades dentro do carnaval e essa parte eu acho que é muito importante, né? Os vínculos que tu cria, a amizade que tu cria dentro do meio carnavalesco e que não precisa passar por cima de ninguém. Então, eu acho que o lugar era dela. Aí, nesse ano, o Ariovaldo me chamou novamente, eu voltei para os Bambas, né? E desde lá, nunca mais saí. 40 anos de escola. Qual é o teu grande desfile como passista? Se tiver que escolher um só, assim, bah, Vini, esse desfile é o mais especial da minha vida, o mais importante. Como É que, passista, desse recorte de passista. Vini, vou te dizer, não sei te enumerar assim qual foi o melhor, porque eu acho que todos foram diferentes, Uhum. sabe? Todos tiveram uma sensação diferente. Todos para mim foram especiais. Talvez o primeiro por estar lá em 84, por fazer parte dessa nação, né? Por estar realizando talvez um sonho de estar ali, né? Em 88, quando eu parei, né? Também foi um desfile assim emocionante, sabe? Mas por que que tu parou tão cedo, é. digamos assim? Porque... Era a minha pergunta. Então fala. Não. É a minha curiosidade, a mesma. Não é tão jovem, tão vencedora. Começou em 84, parou em 88. Não, mas eu comecei em 81, ali, Perfeito. né? Eu Sim. Mas foi iniciei em uma 81, carreira sabe? curta, né? Só um parêntese em cima disso. Onira também teve uma carreira curta de O estandarte. Nilo tem 7 carnavais, parece. Uma Né? coisa Então assim. parece uma característica até É. daquela época, daquele período, os destaques Característica bambina. terminarem no E auge, não- né? isso aí eu acho importante, assim, ó. Tu parar no momento certo, sabe? Continuar trabalhando pela tua escola e, quem sabe, uma possibilidade de desempenhar um outro papel. Uhum. Porque, olha o que aconteceu. Em 94 e 95 eu voltei No Bamba. no Bambas como passista, né? Foi no ano que a nossa passista teve um problema de saúde, em 94, né? E aí, faltando 30 dias para o desfile, eles me chamam para eu assumir. Gente, eu parei, não estou dançando, né? Ainda voltar como passista é aquela coisa, a gente não esquece o que a gente aprende, a gente não esquece como é que tem que dançar, mas o preparo físico é importante, Claro. né? O preparo físico é importante, Ah, tem é? fôlego. Aí tu voltou. Aí eu voltei em 94, ia na SO, Ia na e no, Só. ia na SO, Só e, 2 anos só em emblemáticos. 94 e 95 Festa com a de festa de batuque. Festa de batuque. Né? Aí sim, aí realmente foi, né? Como eu quero dizer, eu vou parar, volta daqui. Não, isso aconteceu uma vez, depois parei mesmo, né? E aí fui dando prosseguimento em outros segmentos na escola, né? Que eu até cheguei a pensar em sair como estandarte, sair como segundo estandarte, mas não é minha praia. Minha praia é o samba no pé. Mas tu foste estandarte da Fidalgos, da Acadêmica de Gravataí. Da Fidalgos, eu fui na Tia Regida, né? Foi no grupo de acesso. Nós trabalhávamos no carnaval com a Elaine Guimarães. E eu e a Tânia Regina, que foi porta-bandeira da Restinga, Sim, ela sim. desfilava como bandeira. Né? Naquele ano, a escola estava com bastante dificuldade e a tia Regina nos chamou para ver se a gente dava uma força para ela, eu e a Tânia. A Tânia como porta-bandeira e eu como estandarte. E eu disse,
Vamos, tia Regina, vamos lá, né? Dar uma força para a escola. Era o Claro. grupo de acesso. Nós desfilamos, inclusive, na Antônio de Carvalho, né? Olha só. No ano da Academia de Gravataí, eu saí um ano. Como eu já não era mais passista, né? Aí eu vim, Isso tudo é depois de ter sido passista. tudo depois de ser passista. Tudo depois de ser passista. Aí tive esse ano como estandarte, né? Tudo bem, mas é aquela coisa, sabe? Eu acho que a gente tem um talento, né? E eu acho que é muito bom quando tu pode partir para uma outra coisa e dá certo, né? Mas eu ainda Não gostou. não é que eu não tenha gostado, eu gostei da experiência, sabe? De estar à frente de uma escola, de empunhar o pavilhão, né? De vir mostrando a escola na avenida, mas eu ainda, meu lugar é na frente da bateria. Ali é que eu me encontro, ali é que eu me realizo, é na frente da bateria. Em 2009, tu vieste na frente da escola, né? Comissão de frente do ano de Clara Nunes, um desfile marcante, Bambas da Orgia. Como é que foi aquele momento? Porque desfilar na comissão de frente precisa preparação, precisa ensaio. Como é que surgiu essa possibilidade de, depois de ter sido passista, porta-estandarte, desfilar em comissão de frente no Carnaval de 2009? Mágico. Foi um ano mágico. Eu já tinha desfilado na comissão de frente dos Bambas com o Mário Nienov. Ano, não me lembro, mas foi, eu acho que 91, por aí, mais ou menos, por aí. Se tu falar o enredo, o Ed vai saber com certeza. E o Juliano também. Tanto que eu tenho assim, eu fiquei com vergonha de trazer, né? Porque eu tenho assim, tudo apontadinho. Eu tipo, mas não vou levar, né? O meu apontamento ali, podia né? trazer. Vai tá tudo. Olha aqui, ó. Deixa eu, olha aqui, ó. Mostra pra câmera. Mostra pra... Aqui tá meu roteiro, né? Eu tenho tudo anotado, assim, ó, pra eu não pecar. Claro, e, claro. E datas, sabe? Então eu já fiz todo o organograma. Mas agora lembrar de cabeça, né? Então foi a minha primeira experiência como Comissão de frente. comissão de frente. Naquele ano, as comissões que eu saí ainda ficava na frente ali da. Ela vinha e se posicionava na frente do coreto. Uhum. Na frente do coreto. É antigo, né? Do palanque. Do palanque. Eu sou da época do coreto. Então se posicionava ali, a escola passava, depois. A comissão parava ali e ficava olhando a escola ficava passar. aham. Olha que maravilhoso. Aí depois a escola passava, a comissão saía e encerrava o desfile. Né? Perfeito. Esse foi o primeiro ano na comissão de frente. E esse ano que eu vim na comissão de frente representando a Yansan com os Oguns, foi maravilhoso. Foi um ano que eu digo assim, ó, eu não passei, eu acho que eu flutuei porque eu não senti o meu pé do início ao fim. Sabe? Foi muito emocionante e a preocupação também, né? Claro, A preocupação de vir abrindo um desfile de escola, uma coisa nunca, para mim, assim, totalmente diferente, porque uma coisa assim que sempre fez parte da minha dança foi a criar, fazer alguma coisa naquele momento. A espontaneidade. A espontaneidade, sabe? Ali, se tu me perguntasse o que eu fiz naquele... tu fez isso aqui? Eu não me lembro. Uhum. Não lembrava muitos passos que eu fazia naquela hora. E a comissão de frente, totalmente diferente, né? É uma dança coreográfica. Claro. Então, tem passo para cá, passo para lá, tem tempo. Então, foi um grande desafio. Eu adoro desafios. Então, eu amei aquele ano vir na comissão de frente. E quem está desfilando no meio da avenida, né? O que define o teu andar é o andar de quem está na frente, né? Então, tu depende da escola. Depende. Na comissão não, na comissão quem dá o andamento são vocês. Exato. Ali, né? E teve muito tempo de preparação, de ensaio, como é que foi? Não teve muito tempo, mas um tempo assim razoável. Sim. E a gente teve intenso, imagina. Intenso e inclusive assim, ó, eu digo, gente, aqui, olha, eu já, né, tudo rapaz novo, tudo ali, né, e eu tendo que mostrar trabalho, né, tendo que fazer como é que é, né? E é o nome é a minha escola. Eu tô ali, não tô, como é que se diz? Eu tô desempenhando um papel, mas eu tenho que pensar na minha escola, que eu tenho que fazer bonito, que ela tem que vir bem, né? Então, a responsabilidade
né? É o que a gente fica, a responsabilidade. E a gente teve uma pessoa que ensaiou, que foi da URGS, mas a pessoa adoeceu, assim, faltando, acho que o quê? Uns 20 dias, 15 dias, ela ficou doente e a gente teve, inclusive, que trocar. A gente mesmo começou a se ensaiar e a gente teve uma ajuda muito, de uma pessoa muito querida e muito respeitada no carnaval, que foi a Yara Deodoro, Yara Deodoro, saudosa Yara Deodoro. né? Ela nos deu assim dicas. Nós fomos lá para Odomodê ensaiar, sabe? Então foi um trabalho assim bem pesquisado, bem batalhado, bem de comprometimento, né? Juliano, Ed? Eu quero falar, tu falasse agora então de responsabilidade, eu quero falar também de referência. Porque eu me recordo do desfile de 2020 de Bambas da Orgia, o último, né, título da escola, o desfile dos 80 anos. E imagens que passam da minha cabeça, assim. O Abre Alas Já Já. Se eu não me engano, acho que Rosalina também estava no Abre Alas. Qual foi o tema desse 80 ano? anos. Os 80 anos da escola. Tá. Eu acho que, na verdade, Eu acho lembro que de Já Já no 80 Abre Alas. a Rose veio em cima da águia, né? se eu Rose não- veio em cima. Acho que Rose e Onira vieram juntas. É, Teve uma alegoria que estava tu e o E o Giró. Então, Esse ano nós íamos todos juntos no último carro. eu acho, eu acho que eu só acho que é Foi. o último carro. É, último foi carro, no é o último último carro, carro. nós É o íamos último todos, carro. todos Isso, juntos. isso Eu, aí. a Tinham Onira. duas águias, por isso. Tinham duas águias, É. exatamente. No último carro tinha uma águia também. Exatamente. E eu falo isso porque eu não sou bambista, né? Mas reconheço que esse peso que Bambas da Orgia dá para o carnaval com seus baluartes é muito forte, né? Então eu queria saber de ti como é que é ser referência no carnaval. Tu faz parte de um grupo, de um panteão de destaque, de Gente. personalidades carnavalescas, que é muito emblemático pra gente, assim. Então, Coisa boa. como é que é pra ti ver que tu é referência pras passistas, pros demais destaques, na tua escola, por toda essa valorização que tu trouxe aqui, né, de sair na comissão de frente, de ser estandarte, de ajudar. Como é que funciona isso pra ti? Como é que tu recebe, tu enxerga isso? Eu não consegui enxergar isso antes. Eu sou uma pessoa assim, ó, muito simples, muito até humilde, digamos assim. Então, eu não conseguia ver isso assim. Eu me deparava com as pessoas às vezes dizendo, pá, Sinara, que bom, ai, eu te admiro, ai, eu gosto. Eu te curtia muito na época de dançar, mas eu não me via assim. Sabe? Não me via assim. Eu acho assim, ó, que me ver como referência, eu fico feliz. Fico feliz de saber que eu pude transmitir tudo aquilo que eu sentia, que eu pude passar para as pessoas, que eu pude chegar no coração das pessoas, chegar nos pés das pessoas, fazer as pessoas vibrarem na avenida, fazer as pessoas dizer, ah, que bom, tu foi lá, tu dançou, tu dançava. Então, sabe, no início eu ficava assim, ai, mas não é tudo isso. Sabe? Mas aí, aos pouquinhos, eu fui vendo assim, que bom, né, que eu pude passar isso para as pessoas, que bom que eu pude mostrar o quanto de amor que eu tenho pela escola. E embarga a voz, não gosto, embarga a voz, porque realmente é um amor. Assim, ó, gostaria de fazer muito mais pela minha escola. Se eu pudesse fazer, gostaria de fazer muito mais, sabe? Em momentos assim cruciais que a escola esteve, assim, em situações bem delicadas, né? Ah, chega lá, poder, olha, vou tanto aqui, vou ajudar aqui. Não podia muitas vezes fazer isso, mas eu me orgulho de poder sempre estar ali, de sempre poder fazer a minha parte. Né? Então, se eu sou referência para passistas, para outros destaques, se as pessoas me veem assim, como referência, eu só agradeço, sabe? Só agradeço de poder fazer isso dentro do nosso carnaval, né? Fazer com que o nosso carnaval, eu acho que eu pude fazer um pouquinho para que valorizasse cada vez mais o nosso carnaval. Acho lindo o Carnaval do Rio, lindo o Carnaval de São Paulo, mas é aqui é aqui que eu moro, sabe? É aqui que eu quero fazer o que eu puder fazer para que esse carnaval não morra, para que ele se perpetue, para que ele fique. É nossa cultura. Né? Então a gente tem que fazer tudo que a gente puder fazer pelo nosso carnaval. Se tem algo que tu fizeste pelo carnaval, e especialmente por Bambas da Orgia, foi dar, né, para a escola
a sua rainha de bateria hoje, né? Madrinha ou rainha Mahara. Eu queria que tu falasse dessa figura, né? Que encanta todos nós com a sua beleza, com a sua performance. Eu queria te perguntar primeiro o sentimento de mãe, né? De ter a tua filha ali abrilhantando a nação azul e branco. E uma segunda pergunta, que nem o Juliano gosta de fazer, duas em uma. Tô fazendo escola. O que que tem, e eu tô falando aqui tecnicamente, tá? Carnaval, não emocional. O que que tem de Sayonara na Mahara? Ela aparece contigo dançando, ela não parece. O que que tu poderia falar dessas duas coisas? Do sentimento de mãe e do personagem carnaval. Ela lembra, pra quem não viu Sayonara, olha a Mahara, lembra, não lembra? Como é que é? Olha, eu, em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho, né, de poder, da minha filha também gostar, da minha filha, de repente ela podia nem querer sair, né, mas ela foi criada ali dentro, né, desde a ala das crianças, a ala águia, e vem vindo, foi rainha da escola, e foi na corte, então, quer dizer, ela teve um segmento ali, ela teve um crescimento dentro da escola. Então, é um orgulho para mim, né, uma satisfação saber que ela faz parte da minha escola, né, que ela está dando prosseguimento, né, a uma coisa que toda a nossa família gosta, que é o carnaval, que é o samba, e fazer do jeito dela. Porque ela não tem que ter, ela não tem que se espelhar em mim, ela não tem que ser igual a mim, ela tem o jeito dela. É que né? às vezes surge naturalmente, Sim, né? naturalmente. trejeito. Exato. Então, muita gente vê, eu estou vendo a tua mãe ali, Mahara. Eu tô vendo. Então, eu acho que em algum momento ela realmente se parece comigo porque ela tem esse amor nos olhos. Essa dedicação, esse empenho, sabe? Mas ela tem a dança dela, que é totalmente diferente da minha dança, Uhum. né? Então, eu tenho muito orgulho por ela estar lá, estar inserida e ter esse crescimento, que muita coisinha já pela idade dela já fez, né? Ela já participou de tema, entrou com tema, ela já participou de samba enredo. Foi princesa do carnaval. Né? Foi princesa, né? Então, eu digo assim, e junto com isso, eu também quero falar assim, que a gente tem muito apoio da família. O meu marido é carnavalesco. Ele não é bambista, mas ele é praiana. Sim. Ele é da Praiana, uma escola de anos do nosso carnaval, né? Então a gente tem o apoio dele. Ele não desfila mais, mas é uma pessoa que está sempre ali nos apoiando. Já foi, inclusive, ensaiador da Praiana, o Giovanni. Né? A gente mexe com ele porque ele lembra o mestre Lolo da Imperatriz. E eu digo, o nosso mestre Lolo aqui. Pô, fera. Ele já passou pela embaixadora, ele teve uma passagem pela Academia de Gravataí também na década de 80, 70, né? Então, é uma pessoa que está sempre... que, de repente, poderia... né? Agora está casada e tal, né? Não gostaria que saísse. Não. Ele é uma pessoa que está sempre ali. Ele borda, ele cola, ele nos leva, sabe? Está sempre dando apoio. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante, né? A gente fazer o que a gente gosta, mas ter esse alicerce, sabe? Ter esse apoio, que é muito importante. Sendo que a bandeira dele é outra, né? A bandeira, e ele está sempre, agora ele não tem podido participar tanto, mas sempre que ele pode, ele vai nos acompanhar. Que legal. Né? E a bandeira dele é praiana, a família dele toda é praiana, tem alas na Praiana, a mãe dele já foi até citada num samba da Praiana, né? Saiu mais de 20 anos da Praiana. Então, isso eu acho que é uma continuidade que a gente dá e eu acho que fortalece o nosso carnaval. Claro. Fortalece as escolas também, né? Que isso não é só no Bamba, isso aí em várias, Imperador, Restinga, tudo que é escola Leopoldina, eu acho que todas as escolas têm essa parte familiar, assim, que é a base de tudo, eu acho. E o gosto da Mahara foi algo natural, assim? Foi. Nem precisou incentivar. Quando tu viu, Não, ela tava... já estava fazendo os passinhos dela. Só tinha que ser bambista. Não precisava. Não. Isso é uma coisa, assim, ó, que nunca eu disse, não, tu tem que ir. Não.
Ela foi por Ela vontade foi própria. por vontade própria. Se ela fosse porque imperador, se ela fosse a Restinga, não teria problema. maravilhoso. Ela teria todo o apoio. Aprende, rapaz, não vai incentivar o teu filho. Porque ele tá incentivando o filho dele a torcer pra escola dele. É claro que eu gostei, né? Dela, Qual é a minha dela ter escola? Essa escolhido, né? A mocidade, não, a gente tá falando no Rio. Mocidade. Ah, Não vamos se comprometer, né? Não, tem horas que nem eu sei aqui em Porto Alegre qual é a minha escola. Eu gosto de tantas, entendeu? no fim, a gente, e é aquela coisa, a gente tem nosso coração, né? Mas a gente torce pelas escolas, a gente fica Claro, triste quando tem os acontece alguma amigos, coisa. claro, é verdade. Gente, o que é? A gente vê uma escola quebrando uma alegoria, Deus me livre. perdendo uma fantasia, acontecendo alguma coisa no barracão. Isso aí é uma tristeza para a gente que sabe e valoriza e sabe o quanto é difícil botar uma escola na avenida. De vez em quando me cobram, Vinícius, afinal, tu é imperador ou tu é imperatriz? Eu falei, eu sou as duas coisas. E é normal. A gente recebeu aqui no programa o Fábio Ananias, de vida familiar de imperadores do samba, mas o que ele viveu no Bamba de ser campeão do carnaval, de ser bem recebido, ele disse, olha, eu sou imperador ainda e meu coração é azul pra caramba. Tem como ser Bamba imperador? Tem. O Fábio Ananias é um cara que provou aqui que tem. Né? Isso aí E é aquela coisa, por exemplo, assim, ó, eu já tive passagem em outras escolas. Eu acho maravilhoso, eu adoro. Assim, ó, eu incentivo, eu acho bonito quando a comunidade, que eu moro na Restinga, eu acho bacana. A escola se dá bem, a escola está bem, né? Imperador eu já passei. Então, eu torço por todas as escolas, sabe? Eu torço pelo Carnaval de Porto Alegre. Né? Se as escolas estiverem bem, ganha todo mundo. É a nossa cultura, é o nosso turismo que tem que ser incentivado cada vez mais. Né? Meu Deus, a gente já foi, né? Segunda melhor carnaval do Brasil. Antes São Paulo, né? Depois do Rio, aqui. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa preservar. Preservar e lutar, né? Para que permaneça. Né? É o nosso carnaval. É o nosso, como a gente costuma É o dizer, nosso, né? Então, isso assim, ó, de ir numa escola e tu abraçar uma pessoa da Restinga, do Imperador, da UIAPI, sabe? Independente, tu tá ali, tu tá conversando, tu tá brincando, eu acho maravilhoso. Tu poder te dar, tu não tem que ter, não é o rival é naquele momento ali que tá desfilando, né? Que tu tá concorrendo, está disputando os quesitos, mas a amizade que a gente tem que se unir e não o contrário. Ed, prepara a última pergunta. Juliano, prepara a última pergunta. A gente tem que caminhar o nosso encerramento. Vou fazer a minha última. No final, a gente tem a Escola de Samba dos Sonhos, Claro. né? Que a Sayonara vai ter que montar o seu time Agora sim. de estrelas, tá? E sem malandragem, pode dois. Mas eu ia te perguntar, pode dois? Não pode. Mas vamos lá. Deixa eu fazer a minha última pergunta, que é em relação a algo fora do carnaval. Quem segue a Sayonara nas redes sociais vê que tu tem um belo trabalho, uma dedicação à numerologia. Sim. Né? E como é que surge isso na tua vida e qual o tamanho disso hoje na tua trajetória, na tua história? Olha, a numerologia entrou na minha vida no momento que eu me aposentei, né? E que eu descobri assim, por acaso, sabe? Nunca pensei, nem sabia. Quando me falava em mapa astral, mapa numerológico, eu achava que era mapa astral, era tudo a mesma coisa. Mas é uma coisa assim que realmente eu me descobri ali dentro da numerologia, sabe? É uma coisa que me deu muitas respostas, sabe? Então, me dá uma certeza e uma segurança em muitas coisas. Principalmente aqui, ó, no microfone. Algum tempo atrás, quando eu ficava na frente do microfone, eu não sei se eu falava ou se eu tremia, sabe? De tão nervosa, né? Ficava nervosa, ficava assim, naquela expectativa. Ai, meu Deus, tá. E naquele tempo era muito comum, inclusive. Comum, O tempo todo, né? entrevista. E eu sempre fugia um pouco daqui, né? Mas O Girozinho não fugia. é uma coisa diferente. É a verdade, ficava com as duas mãos. Exatamente. Então eu fugia. Mas, assim, ó, eu inclusive fiz. Bom, eu tô até fugindo um pouquinho do assunto, né? Mas eu fiz não terminei, mas eu entrei para comunicação, né? Quando estava Olha só. fazendo, porque é uma coisa assim que eu gosto, né? Da comunicação.
E a numerologia. A numerologia veio na minha vida num momento assim muito importante, né? Que eu estava encerrando minhas atividades de serviço, né? Como funcionária pública e tudo, e vi ali um significado. Eu ressignifiquei a minha vida, Uhum. sabe? Me encontrei. E o mais importante, que é uma coisa que eu gosto e que eu vejo o meu papel, poder ajudar as pessoas. Com a numerologia, ela é tão intensa, ela tem é tão abrangente que a gente se conhece, mas a gente não se conhece nem a metade. Sim. Então a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a dominar certas coisas, certos temores, né, que eu tinha, não tenho mais, sabe? E poder ajudar e a conhecer, a fazer com que as pessoas se conheçam e consigam também, sabe? Ter esse suporte, né? A numerologia dá muitas respostas para a gente. Perfeito. Então, é uma área que eu estou indo, que eu estou galgando, ainda estou no início ainda, né? Já sou formada, mas quanto mais a gente estuda, mais tu tem que estudar. Quanto mais tu lê, mais tu quer e mais tu quer saber. E é um campo, assim, maravilhoso. Você já sabe quem vai ganhar o carnaval? Não. Não. Não tenho essa Vai que a resposta. numerologia responde. Mas isso dá enredo? Oh! Já fiquei pensando aqui. Ed Dutra, tua última. Bom, uma vez passista, sempre passista, né? Então, pergunta clássica. O que uma passista tem que ter para ser uma boa passista? Que a Sayonara olha assim, a boa passista, ela tem que ser assim, 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 fazer isso, fazer essa. Em primeiro lugar, samba no pé, com certeza, né? Samba no pé, comunicação, alegria, porque não adianta tu entrar numa avenida ou num palco, em qualquer lugar, uma cara assim parece que vai pro enterro, né? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas, eu não sei, aquilo parece que não transborda, tu tem que passar, tu tem que ter empatia, tu tem que, sabe, olhar olho no olho, tu tem que realmente, assim, se identificar com a dança, né? Fazer com que aquilo transborde, que seja uma coisa natural, né? Então, é simpatia, elegância, samba no pé, sabe? Amor pelo que faz, né? Que é um conjunto, né? É o conjunto da obra, né? Não adianta tá bem vestida, mas se tu não conseguir transmitir aquilo ali que tu tá sentindo, tu passou. Perfeito. Mas tu tem que passar e deixar uma marca. Eu acho que... Juliano. Tu falasse agora que Porto Alegre foi o segundo carnaval e perdeu espaços para outro carnaval nesse tempo. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Tu que viveste esse auge, anos 70, anos 80, anos 90, como tu enxerga essa situação que acabou chegando nesse momento, né? Com alguns outros problemas. E se, aí já emendando num trabalho que eu sei que tu gosta, se não é Duas em uma. falta de ala de crianças, né, nas escolas, as escolas não incentivam pouco as alas de crianças, que é uma coisa que eu vejo muito no Carnaval do Rio e de São Paulo. Todas as escolas têm alas de crianças e em torno de 100, 150 crianças, e aqui a gente não vê isso. Mas eu deixo até, antes da pergunta, elogiar Bambas da Orgia, aproveitar que a Sayonara tá aqui. Na gravação oficial do clipe do Carnaval, Bambas da Orgia escolheu para representar sua bateria Exato. ritmistas crianças. Crianças. Né? Então foi o mestre Sandro, e aí para representar, no clipe tu pode levar 3, 4 ritmistas no máximo, e foram crianças. Eu achei bem legal. Mas Inclusive a gente respondendo- tem um estandarte mirim, né? Sim. Relembrando que antigamente os estandartes era homem, muitos já tivemos estandartes homem, né? Uhum. É uma tradição que de repente foi logo no início e muitas vezes até as pessoas nem sabem, né? Nem sabiam também disso aí. E Bambas também teve e está também faz parte do objetivo da escola retornar também, assim, trabalhar o Bamba do Futuro, né? Sim. Que foi também, tivemos, assim, escolinha de mestrado porta-bandeira, a gente teve o Bamba do Futuro. Então, eu acho que a parte criança, a parte ala de criança, é uma coisa que tem que ser incentivada, porque é o futuro, né? Tem que ter. Tem que aprender com quem já passou, com quem tem alguma coisa para... É um legado que a gente vai deixar, né? E é o futuro do nosso carnaval, porque se ficar só... a gente tem a velha guarda, a gente tem as baianas, a gente tem a parte antiga, né? Mas tem que ter o novo,
né? O novo é o que vai dar realmente segmento. Então, eu acho que as escolas precisam incentivar, precisa ter escolinha, ter workshop, sabe? Precisa incentivar mais, trazer mais a criança, porque o carnaval salva, né? Ah, não O tenho dúvida carnaval disso. salva. O carnaval, é muito melhor tu estar lá dentro da escola, tocando um instrumento, cantando o samba da escola, convivendo ali com o teu meio, do que estar numa esquina ali fazendo o quê, né? Então, eu acho que é por aí, né? A educação, porque escola de samba não é só entretenimento, a educação também. Então, tem que começar pela base, tem que começar pelo novo. Bom demais, bom demais. Sayonara, antes de Tô partirmos falando demais, né? Não, não, claro que não. Viu como a numerologia deu certo? Ó, é nós que temos tempo de menos. Antes de a gente seguir para a Escola de Samba dos Sonhos, dá aqui meu presente, né? Tem um pacote ali. Por favor, por favor. Olha, com muito carinho. No microfone. Desculpe, Vai olha. lá, vai lá. Com muito carinho, tá? Isso aqui é para uma bambista que eu sei que a tua mãe é. Pra minha mamãe, Dona Para Loiva. tua mamãe, Dona Loiva, com todo o amor, todo o carinho. Olha só a coisa Tá. linda aqui. Eu vou abrir, De né? coração. Pode abrir. Posso abrir? Ela Pode deixou abrir. tu abrir? É Dona assim, Loiva ó. deixou, né? Tem que ter autorização. Tem autorização. Tem um bilhetinho. Intervalo Tem que pra ligar ligar pra pra minha mãe. ele. É uma lembrança, não é um presente. É uma lembrança simples, simbólica, mas com muito amor, muito carinho, vindo de uma nação toda para a Loiva. Olha só, Dona Loiva. Olha aqui. Tem um bilhetinho dentro. Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar o bilhetinho aqui. Eu tava sem camiseta, porque senão eu queria mandar uma camiseta para ela. Queridos amigos, essa é uma pequena lembrança para a Loiva, que assim como eu é apaixonada pela nação azul e branco. Vocês, Brito, Loiva e Vinícius, fazem parte da minha história. Um grande abraço, Sayonara Ferreira Vitória. Tá aqui, coisa linda. E deixa eu mostrar o presente aqui, por favor. Ai, Segura o gente. bilhete aí, Juliano, com muito cuidado. É simples, mas é de coração. Bambas da Orgia, tá? razão maior, olha só, coisa linda. Maravilha, hein? Muito obrigado, Sayonara, muito obrigado, Nação Azul e Branco. Vocês Bom merecem. demais. Vai ficar aqui para. Eu que agradeço esse espaço, agradeço estar aqui, agradeço pelo convite, por vocês estarem sempre ali na luta pelo nosso carnaval, né? Que isso aí é o que mantém vivo, né? O nosso carnaval, o incentivo, sabe? Não desistir, Ah, a gente né? insiste mesmo. Então, assim, ó, parabéns pelo trabalho, parabéns e muito obrigado, viu? Não, e obrigado mesmo pelo presente. Parabéns, Bambas da Orgia, por ter produtos, né, da escola. A gente teve aqui, inclusive, no programa Viviane Rodrigues, que trouxe o boné da Restinga, mostrou a bolsinha da Restinga. É importante, É importante as que as escolas escolas, fazerem que as escolas isso. possam gerar receita É. com a sua marca, né? É verdade. E eu, apesar de até ter dito anteriormente, né, que sou imperador e sou Agora imperatriz, vai dizer que ele é Bambas. Vai, mais uma. mas vocês podem ter certeza que eu tenho um pedaço do Bamba no meu coração. Pode ter certeza Olha disso. que eu embalei Olha aí, ó. as mãos As que mãos acolhem. que... Exatamente, eu ia desse ano. E tem um pedaço do meu coração lá em Bambas da Orgia, pode ter certeza disso. Ai, Vamos lá então, Que bom. vamos montar a Escola de Samba dos oh, Sonhos? Senhor. Vamos lá. Então tá. Esse quadro que está viralizando, inclusive, né? Eu, além de falar com os convidados da vez aqui, tenho recuperado os anteriores, então encontrei o Sandro Ferraz esses dias, ele montou a escola dele, olha, o negócio bombou lá no Instagram. Então, para quem porventura está chegando agora, não sabe, é o quadro Escola de Samba dos Sonhos. Eu peço para o nosso convidado me dizer, né, como é que ele montaria uma escola de samba dos seus sonhos. Digamos que você tem superpoderes de recuperar pessoas que não estão mais aqui, que você tenha todos os recursos para contratar quem bem entender, naturalmente que do Carnaval de Porto Alegre, tá? Por exemplo, quem é que foi? Eu acho que, eu não lembro, alguém inclusive misturou épocas. Colocou Sayonara com a Dilson, por exemplo, né? Então, pode misturar épocas, pode fazer como bem entender. A Escola de Samba dos Sonhos da Sayonara Ferreira Vitória. Eu só vou dizer uma coisa, eu vou escolher não só pelo talento, mas pela garra dessas pessoas, pela dedicação, sabe? Pela parceria dessas pessoas, Vamos lá. junto às suas entidades. Cada um com seu critério, fica à vontade. Porque é difícil, né, escolher. Claro. Vamos lá. Vamos lá, então. Quem seria, na Escola de Samba dos Sonhos da Sayonara, o intérprete? Já, já. Já. Quem seria o mestre de bateria? Estevão. Estevão.
Quem seria o casal de mestre, sala e porta-bandeira? Lige Fiapo. Lige Fiapo. Tá bem azul. Casal de passistas. Sandrinha e Gerozinho. Olha aí. Pode se colocar, tá? Não, eu Eu, se fosse a Sayonara, me colocava. É muita pretensão, né? Não. Ela é maravilhosa também. Aliás, Essa aqui eu quero ver, porque essa aqui é difícil. Porta-estandarte. aí eu. Não dá pra ser dois. Aí não dá mesmo. Jesus, Maria e José. Bom, eu preciso fazer uma homenagem a um grande destaque. Todas elas são boas. Para mim, todas que eu poderia escolher. Rosalina, Onira, Chayenne, todas elas são Só maravilhosas. esse trio aí já é um problema. Escolher uma só. Ai, Nara, Tiki, meu Deus, são muitas. Mas eu vou fazer, uma delas vai representar, vou escolher essa, porque ela vai representar, porque para mim foi o destaque mais completo, porque ela foi passista, estandarte e porta-bandeira. Vera Furacão. Vera Furacão. Olha aí, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. A Vera Furacão que já entrou na seleção da Viviane Rodrigues aqui, inclusive. Carnavalesco. Guaraci Feijó. Guaraci Feijó. Guaraci tá... Gosto muito do Qua- Fábio Ferreira também, mas Guaraci Guaraci já- Feijó, por tudo aquilo que eu já disse, O Guaraci entrou em Dos- mais de uma seleção já. Presidente? Arovaldo. É, esse aí eu não. Esse era fácil. E pra embalar esse timaço que tu montou, qual é o samba enredo? Festa de batuque. Festa de Alupo, 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 bará. Abre os caminhos para os bambas desfilar. Né? Gente, essa foi a Escola de Samba dos Sonhos da Sayonara. Muito, muito obrigado por ter participado do programa com a Ai, gente. que agradeço, Vini. Foi muito bom estar com vocês, sabe? Foi um privilégio, foi bom, foi agradável. Olha, muito bom esses espaços assim que a gente pode relembrar, pode falar, pode sonhar, Isso aí. né? A gente tá aqui Que sonhando. que a gente sonha, né? E a gente nunca pode deixar de sonhar. Que o dia que a gente deixar de sonhar, a coisa termina. Então vamos sonhar e vamos tornar realidade os nossos sonhos, né? Sayonara Ferreira no podcast Sambrito. Até semana que vem.